Olá, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Eu quero falar nesse vídeo aqui, eu espero que seja bem breve esse vídeo, para tirar algumas dúvidas e explicar alguns processos aqui da conversão da CNH, tá? Então, eu publiquei isso ali no fotosnaitalia.com.br e aproveitei para montar esse canal aqui, Itália de Verdade. Talvez eu faça outros vídeos para falar um pouco mais de algumas outras coisas relacionadas aqui à Itália e talvez à Europa, tá bom? Então, como eu criei essa postagem e ajudei, né, muita gente chegou até mim para pedir auxílios, embora já esteja tudo explicado ali, com relação a como faz para converter a CNH, muita gente me pediu auxílio, né, pessoal. Então, para facilitar um pouco mais, para que eu não precise ficar respondendo vocês, eu vou fazer esse vídeo e vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar aqui a minha aba. Eu vou mostrar para vocês os passo a passo, tá? Que eu fiz, o que aconteceu. Então, bom, vamos lá. Como vocês sabem, aqui eu nem me apresentei, né, pessoal? Prazer, Leonardo, tá? Então, só para contextualizar. Eu fiz a conversão da minha CNH agora, no ano de 2025. Eu vou explicar para vocês o que que aconteceu. Eu vim para a Itália em 2019, fiz o reconhecimento da minha cidadania, fiquei residente na Itália e voltei para o Brasil. Era para eu ter voltado em 2020 para me fixar e morar, só que isso não aconteceu porque aconteceu os problemas de 2020 que vocês sabem quais são no mundo todo, e eu decidi postergar essa minha vinda para a Itália. E junto com isso, eu deixei também de tirar a minha residência da Itália e acabei vindo para a Itália somente no ano de 2024. Isso significa que, do acordo antigo que a gente tinha da conversão da CNH e da patente de guida italiana, eram, se não me engano, 4 anos a partir do momento que você está residente, certo? Então, 2019, 2020, 21, 22, 23. A partir de 2023, eu já não podia mais fazer a conversão, mesmo porque o acordo eh, ele venceu, né? Ele estava escaduto ali, venceu, não podia mais fazer a conversão. Então a gente estava aguardando, a gente, todos os brasileiros que estão na Itália, estavam aguardando a renovação desse acordo, que agora permite que a gente faça a conversão com até 6 anos de residência. Ou seja, o antigo acordo você tinha que ter no máximo 4 anos de residente na Itália. Eu já não tinha mais quando eu vim morar, então eu não pude dirigir, né? Embora a gente dá aquela guiada às vezes com a sorte na mão e o azar na outra. Mas enfim, eu não podia mais fazer a conversão e aí vim a fazer a conversão agora nesse ano. O que aconteceu? Eu só tinha 2 meses restantes do meu período de residente em 2019 até o início, até 2025, eu só tinha até agosto. Agora, agosto, eu estou gravando esse vídeo agora, é final de julho, quase início de agosto. Eu só tinha até o início de agosto para realizar minha conversão. Ou seja, do final de abril, que foi quando começou a valer o novo acordo, eu tinha pouquíssimo tempo para poder fazer a conversão, senão eu ia perder o direito que eu tenho, que eu tinha, que eu tenho, né, de fazer a conversão. Ou seja, eu ia ter que fazer autoescola de novo, ia demorar meses, ia ter que pagar aí alguns bons 1.000 e poucos euros para fazer a carteira do início. Então, eu ajudei algumas pessoas a fazer essa conversão, como fui uma das primeiras pessoas aqui na minha região a fazer. Na verdade, eu fui a primeira pessoa a levar os meus documentos na Motorizazione para fazer a conversão. Cheguei lá e eles até falaram: Nossa, você é o primeiro que vem aqui. Eu cheguei lá meio-dia e eles só tinham horário a partir do meio-dia. E eles falaram: Caramba, você foi o primeiro no dia que abre. A gente nem sabe exatamente como que vai fazer o processo, porque mudou algumas coisas. E eu fui o primeiro e eles falaram: Caramba, que, que vontade de fazer a conversão, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu mudar minha tela. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu fiz, tá? Isso tudo que eu acabei de contar para vocês, as regras de quem pode,
vocês podem ver aqui na publicação que vai estar na descrição. Eu vou até falar um pouco aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo. Vocês já estão vendo aí a postagem. Então, tem aqui, ó, quem tem direito a CNH? Isso aqui tudo tá desenhado ali para vocês, tá? A CNH de quem pode fazer a conversão nesse novo acordo que foi inicializado em 2025, a sua CNH tem que ser emitida antes da data de início da residência, ou seja, como no meu, eu vou explicar a publicação e vou explicar para vocês o meu exemplo, tá? A minha primeira CNH foi emitida em 2014. Então, se a CNH precisa ser emitida antes da minha residência, e a minha residência só foi em 2019, eu tenho direito a isso, tá? A minha residência deve ser legal, registrada no Anágrafo, ou seja, se você vem como turista, se você está na casa de alguém, se você, não importa se você tem a sua cidadania italiana, você não pode fazer a sua conversão se você só estiver morando na casa de alguém sem registro no Anágrafo, tá? Então você precisa ter a sua residência legal na Itália. A CNH não pode estar suspensa, não pode estar vencida, cassada ou revogada lá no Brasil, tá? É válida para categorias A e B, então se você tem outras categorias aí, você não pode fazer a conversão dessas outras categorias, você tem que fazer as aulas e os exames aqui na Itália. E você precisa, como eu já falei anteriormente, você precisa ter 6 anos, ou seja, menos de 6 anos de residência na Itália. No meu caso, eu estava residente na Itália de 2019 até agora, né? Ou seja, embora eu estivesse morando no Brasil, a minha residência era italiana, tá? Ou seja, a minha residência não começou a partir do momento que eu cheguei aqui no ano passado. Ela começou da primeira vez que eu vim na Itália e fixei a minha residência, ok? Esse é um ponto que as pessoas elas confundem muito, por isso que eu estou reforçando aqui. Se a sua CNH está renovada e consta a data da primeira habilitação, anterior à sua residência na Itália, você está apto a fazer, tá? Então, isso é um ponto importante. Esse aqui é um ponto que muitas pessoas chegaram para mim com dúvida, tá? Eu não sei se isso já aconteceu, eu particularmente nunca vi, mas tem gente que falou que quando a pessoa faz a conversão da CNH, tá? A conversão não, a tradução da CNH, nessa tradução parece, né, me parece que não consta que a pessoa iniciou isso. Eu acho estranho, porque na própria CNH que a gente tem, consta a partir de quando que a gente fez aquela primeira CNH, né? Então, por exemplo, na minha CNH, todas as que eu já fiz, renovei no Brasil, consta que a minha primeira foi em 2014. Então, quando eu fiz a tradução com um advogado aqui na Itália, essa tradução constava que a minha primeira CNH era de 2014 e depois, se eu renovei, etc., constava também. Então, a data da CNH é a data da última renovação ou remissão do documento, tá? Ou seja, recapitulando, pessoal, isso é muito importante, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Data da emissão da CNH é o momento que você renovou a sua CNH, certo? Então vamos supor que você já tem aí 20 anos de CNH, aí você precisou renovar a sua CNH. Vai estar escrito lá a data da emissão. A data da emissão não tem nada a ver com a data da primeira habilitação. Por isso que eu estou falando para vocês, a tradução precisa estar na tradução da sua CNH que você vai trazer aqui para a Itália, que você fez aqui na Itália, precisa constar esses dois: a data da emissão da sua CNH, que ela está regularizada, atualizada, e ela precisa constar a data da primeira habilitação. Se não constar a data da primeira habilitação, pode ser que você tenha problema na hora de fazer a conversão, porque pode ser que a motorizazione entenda que você fez uma habilitação recente depois da sua residência aqui na Itália, tá? Então, avalie isso antes de levar o documento para a motorizazione. Ou seja, a data da primeira habilitação precisa estar ali de fácil acesso para quem vai receber o seu documento na motorização, tá? Mesmo que a sua CNH tenha sido renovada, é isso que eu estou falando para vocês, recentemente, e mostre data de emissão recente, o documento italiano aceita a conversão se constar claramente a data da primeira habilitação anterior da sua residência, tá? Ou seja, você só vai poder converter a sua carteira, recapitulando, se a primeira CNH foi feita no Brasil de fato,
antes de você vir morar na Itália fixo, ok? Então, essa é a regra, tá bom? Então, vamos lá, os documentos necessários. Depois vocês podem ler isso aqui com calma, porque o que está escrito aqui é exatamente o que eu estou falando, mas aqui eu estou fazendo para tirar dúvidas das pessoas, porque às vezes a gente precisa desenhar mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Checklist. Você precisa da sua CNH brasileira original, tá? Não adianta você vir com a sua CNH escaneada em alta resolução, frente e verso, e imprimir ela, não vai adiantar. Você precisa dela em mãos. Inclusive, você pode solicitar isso lá no Brasil, tá? Você pode pedir para os cartórios, o Detran emitir para você, você faz um BO de que você perdeu, por exemplo, pode mandar um e-mail lá para o cartório, eles podem fazer essa emissão e mandar aqui para você na Itália, tá? Agora, questão de custos, isso aí, só mandando um e-mail pro Detran que você vai fazer isso. Ou seja, CNH em mãos e cópia, um xerox ali da sua CNH, deve estar válida ou renovada. Tradução juramentada, realizada por um tradutor juramentado registrado no cartório ou tribunal italiano. Pode ser solicitada a tradutores autorizados na sua região. Documento juramentado da CNH. Não tem segredo nenhum. Eu tenho um link aqui que vocês podem solicitar para mim. A gente pode fazer essa conversão, essa tradução da sua CNH, tá bom? Inclusive, é bem rápido. Em uma semana a gente já ganha ali a autorização de Roma e do consulado e a gente já envia para vocês ali, tá bom? Tudo incluso, frete. Se você está na Itália, em qualquer lugar, a gente pode fazer isso. Código Fiscale, ou seja, você precisa ter o seu código fiscale. Aí você vai ter ele original e a cópia, tá? Não necessariamente você vai entregar isso lá, mas pode ser que peçam, tá bom? No meu caso, não pediram código fiscale, mas é uma exigência que para fazer a conversão você precisa ter. Ou seja, não estou falando que você não precisa ter o documento. Eu estou falando que talvez eles não peguem a cópia do seu código fiscal, entendeu? Porque se você levar também a sua carteira de identidade, a sua carta de identidade italiana, pode ser que isso basta, tá? É claro que ali também está o seu código fiscal, mas às vezes pode ser que alguma uma autorização lhe peça a sua a sua carta de identidade e o código fiscal, tá? Isso é um ponto aqui interessante. De preferência, tenha os dois em mãos para levar para não ter problema, tá? Aqui na Itália a gente sabe que depende da pessoa que vai atender vocês, eles podem ser mais flexíveis, mais chatos, né? Mais duros. Então, tenha todos os documentos em mãos. Documentos de identidade italiano, que eu comentei agora com vocês, ou permesso de soggiorno, tá? Se você já tem o seu permesso de soggiorno ou a carta de identidade, leva ele lá, mas a cópia, sempre com cópia, não existe levar o documento original e basta, senão eles vão pedir para você cópia e você não vai ter como imprimir, eles não vão fazer cópia para vocês. Comprovante de residência, ou seja, você tem a sua inscrição no Comune que você mora, a inscrição anagráfica, então você leva isso lá também. Eu paguei 16 euros, que a gente tem para emitir esse documento no Comune que eu fui, tive que pagar a marca da Bolo de 16 euros. Chegou lá, eles só olharam e falaram, ok. Ou seja, pode ser que se eu tivesse não levado, eles iam me solicitar, mas eles não ficaram com esse documento lá. Declaração substitutiva, ou seja, é uma declaração no qual você declara a partir de quando você está morando na Itália, tá? Importante, tá, pessoal? Isso aqui também me gerou, e pode gerar alguma confusão aí. Quando eu fiz a minha residência em 2019, tem o dia que eu fixei que eu estava morando na Itália como residente em um determinado local. Não necessariamente eu estava residente. Eu fiz a minha inscrição anagráfica naquele dia e isso, a partir daquele dia, consta a minha residência. É uma, é uma, é uma burocracia deles que chega a ser chato, tá? Então, eu fui atrás, eu mandei e-mail para o Comune para saber que dia que eu tinha mandado o e-mail para eles dizendo que eu ia entrar com uma documentação, que eu precisava da minha residência, e eles me mandaram um e-mail de volta dizendo que eu tinha mandado que o Vigili chegou na minha casa em tal dia. Então foi esse dia que eu coloquei o dia do primeiro dia da minha residência na Itália, tá? Algum mês lá não lembro exatamente, foi no verão de 2019, tá? Então,
você precisa criar um documento, ou você pode baixar aqui, tá? A gente tem o link. Você vai criar um documento dizendo: estou morando na Itália a partir do dia tal e etc, etc. Esse documento ele tem que bater com o dia que você se inscreveu no Comune. Se não bater, por qualquer motivo, você pode estar colocando um documento ilegal, tá? Se eles vão verificar se o que você autodeclarou é verdade ou não, isso aí é um problema de cada um. Por isso que eu fui atrás de saber o dia correto para poder não ter divergência, né? Vamos supor que eu coloquei aqui o Vigília chegou para mim e falou assim: ah, tá bom, ok, dia 20 de agosto você tá residente na Itália. E por acaso eu esqueço essa data e coloco que eu tô residente na Itália 10 dias antes. Se um dia, por qualquer motivo, eles forem verificar esse documento, pode ser que dê algum problema, eles vão falar, ó, a gente emitiu a CNH dele aqui, mas está errada, porque pode ser que não estava válida no período e etc, não tem validade, pode ser que eu perca minha CNH, não sei. De preferência, busque saber qual o dia que você começou a sua residência na Itália, o dia exato, tá, pessoal? Você precisa de um atestado médico, tá? De aptidão psicofísica, emitido por um médico autorizado da Motorizazione. É importante você entra lá no site da Motorizazione, da Portale Automobilista. Eu acho que é esse o nome, eu vou colocar aqui na descrição. E procura um médico na sua região que esteja registrado nesse MIT aqui, tá? Então você tem que ir nesse médico e eles vão fazer ali, ele vai fazer ele vai fazer um exame bem fuleiro ali e vai dizer que você tá apto e etc, tá bom? Se eu for explicar como foi o meu exame aqui, eu fui num local que era Pratique Auto. Esse local aqui, ó. Lá, o médico, ele não fez exame de vista com a clareza que deveria ter sido feita. Deixa eu só tirar isso aqui. Eles não fizeram todos os exames que eu acho que eles deveriam ter feito, ou que eu acho que a Itália normalmente pede, tá? Mas enfim, você vai fazer o seguinte, para você ter esse exame, tá? Ou você vai no médico de família. Importante, se você pedir o exame para autoescola, do seu médico de família, e ele não for inscrito, ele não for um médico autorizado pela Motorizazione, você vai perder dinheiro, porque ele vai te cobrar esse exame, e esse exame você vai chegar na Motorizazione e a Motorizazione vai falar: esse exame não me serve, tá? Então, dica, vai direto nesse local aqui, ó, Pratique Auto. Eles vão falar para você o que você precisa levar, e normalmente é seus documentos, foto e deu. Pagou? Comigo foi no mesmo dia. Eu paguei, agendei no final do dia, o médico fez o exame, me emitiu um papel, e esse papel era o meu exame médico para eu levar na Motorizazione. Acabou, e essa foi a história, tá? Coisa simples e rápida. Ou seja, se o seu médico de família ele tiver inscrito no Meet, ok. Só que você tem que perguntar isso para ele. E perguntem, pessoal. Porque os médicos aqui eles também não têm obrigação de saber nada, tá? Aconteceu comigo. Eu fui no médico e falei assim, ó, eu quero o exame para levar para motorizações para fazer a conversão da minha CNH. O meu médico fez o exame, me cobrou 70 euros, emitiu o exame, eu levei isso lá para motorização e a motorização falou assim, esse exame não me serve. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês é o que pode acontecer com muita gente. Aí eu falei, mas por que não? Se o meu médico, aí entra a parte que a comunicação não ficou legal. Se o meu médico falou que ele podia fazer, aí eu descobri que o meu médico não tinha entendido, porque ele não tem obrigação de saber como é a burocracia da motorização. O meu médico achou que o exame que eu pedi era o para fazer os exames da autoescola. Só que não tem nada a ver com a autoescola, tem a ver com a conversão da CNH na motorização, entendeu? Então tem essa diferença. Autoescola não é motorização. O que a autoescola faz é diferente da motorização. Tem essa diferença aí. Então fiquem atentos a isso, tá bom? Outra coisa que vocês precisam, tá? Eu baixei na internet e preenchi em casa, não precisei ir preencher na motorização. Então, vocês podem baixar aqui de forma gratuita o formulário TT 2112, tá? É molinho de preencher. Você só vai precisar colocar os seus dados,
acho que o endereço, não lembro se o endereço precisa, vocês vão avaliar aí, eu não lembro como é que é esse formulário exatamente, mas basicamente que você vai fazer uma conversão da CNH, ou seja, você não está indo fazer a sua carteira de motorista do início, você está só informando que você quer fazer a conversão, ok? Todo o resto do formulário, na verdade, sei lá, 80% desse formulário você não precisa preencher. São três páginas que você preenche de forma igual, aonde tem a sua CNH, aonde tem a categoria da sua CNH, A ou B, ou só B, ou só A, eu deixei em branco. Porque eu pensei assim, eu vou deixar eles preencherem, entendeu? E foi o que aconteceu. Eles preencheram o, o meu formulário onde não constava nome e código de fiscal, etc. Então, eles fizeram todo esse preenchimento da forma que eles acharam que tinha que ser. Minha carteira chegou convertida, ok. Vou abrir um parênteses aqui com relação a. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Vou abrir um parênteses aqui com relação a um problema que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Léo, a minha carteira é A e B. Na conversão, no formulário, esse que eu mostrei para vocês, eles colocaram que a minha carteira é só B. Será que a minha carteira. Essa pessoa falou assim: será que a minha carteira não vai vir só com a categoria B? E eu falei para essa pessoa assim: não, porque eu deixei em branco. E quando a pessoa me mandou lá na motorização qual era a minha categoria, ou seja, ela mandou meu formulário com a minha assinatura e preenchido só a letra B, de categoria B. Quando ela me mandou isso no e-mail, depois que eu já tinha deixado lá, eu pensei assim: minha carteira vai vir só com a categoria B, sendo que eu tenho A e B. E isso me deixou assim chateado, né? Porque eu já tinha levado, e eu pensei assim, poxa, os funcionários estão escrevendo coisa errada no documento que eu deixei tudo certinho lá para eles. Aí eu mandei um e-mail lá para a motorização e falei assim, ó, a minha carteira é A e B, vocês preencheram B. Eu quero que a minha carteira seja convertida em A e B. Obviamente eu expliquei isso de uma forma é, com mais carinho, né? Expliquei, ó, eu não quero que aconteça nenhum erro, porque eu dependo muito dessa carteira, etc. Expliquei bonitinho para eles, né? Com educação e tudo mais. E aí as meninas lá me mandaram um e-mail assim. Falou assim, Léo, não se preocupa. Do jeito que a sua carteira é, a gente não pode modificar a categoria dela. Então, se a sua carteira é A e B, se está escrito B aqui, não se preocupa. A sua carteira só pode ser convertida no formato que ela é original. Nós não temos poder de modificar a sua carteira. Então, sua carteira não vai vir só B, ela não vai vir só A, ela vai vir A e B. Aí eu falei, tudo bem. Pensei comigo, está registrado no e-mail. Se acontecer algum erro, eles sabem que o erro é deles. Então, se isso acontecer com você, lembre-se disso, tá? Eles não podem, a Itália não pode modificar um documento brasileiro, ok? Outra coisa que você vai precisar você acessa isso daqui com Speed, tá? É o comprovante de pagamento PagoPA. PagoPA. Você entra lá no aplicativo, portal automobilista, vai entrando lá nas páginas, acessa com o Speed e paga a tarifa. Você vai escrever lá tarifa, não tarifa, né? Você vai escrever o código N003 e vai pagar 10 euros com 20 e vai pagar uma marca da bolo de 16 ou 32 euros, dependendo do caso. Como é conversão, provavelmente vai ser 32, que se bem me lembro foi o que eu paguei. Isso tudo, pessoal, no aplicativo, no site. Você não precisa sair para tabacaio e comprar marca da bolo, tá bom? É isso, se você precisar da CNH, vocês podem, da tradução da sua CNH, manda e-mail para mim, ó, clica aqui, você vai conversar com a gente e a gente te explica os preços, tudo bem certinho ali, como é que faz para fazer a conversão, a tradução, tá bom? Acho que é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Dicas importantes, né? Imprima em casa o formulário, preencha com calma, para você não esbalhar ali, não fazer alguma coisa errada. Você leva todos esses documentos no mesmo dia na motorização, então você não precisa ficar indo e voltando várias vezes. Dica importante, só para a gente finalizar aqui, você vai, eu dou preferência para que vocês façam isso para ficar mais fácil, tá? Ao invés de você ir na motorização
e marcar, que também é possível, se você morar perto, ok? Agora, se você não morar perto, experimenta mandar um e-mail para a Motorizazione e também, junto com o e-mail, você pode ligar. Então, liga para a Motorizazione e fala, eu quero marcar a conversão da minha CNH, eu já tenho todos os documentos, que dia que eu posso? E você leva lá no horário marcado, tá? Pelo menos aqui na região que eu moro, é tudo com horário marcado. Ok? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que, que o material aqui tenha ficado bem claro. Claro que eu não me aprofundei em muitas informações, eu falei mais da minha experiência. Caso vocês tenham aqui algum tipo de dificuldade, coloca nos comentários. Não deixem de acessar a publicação, porque lá tem todos os links, tudo desenhado como eu mostrei aqui para vocês. Caso vocês tenham dúvidas específicas, coloquem nos comentários, coloquem a experiência de vocês. Quando vocês comentarem, coloquem a região de vocês também, tá? Eu acho interessante para o pessoal olhar ali como que foi a conversão de um e de outro em cada região. Eu, por exemplo, embora eu estivesse residente em outra região, né, Lombardia, eu fiz a minha conversão em Piemonte, na região de Biella, tá? Então, tem diferenças aí, tá? Tem lugares, por exemplo, que eu já vi o pessoal falando que entrou e passou 2 meses e não recebeu a carteira ainda, né? Eu, por exemplo, dia 28 de abril, que foi o dia que iniciou a, o- a validação, né? O pessoal começou a levar os documentos, eu levei nesse dia também. De 28 de abril a 23 de maio, no aplicativo IO, tá? Baixa esse aplicativo aí também. No aplicativo, a minha CNH já estava válida. Então, vale a pena vocês baixarem os aplicativos aí que tem os documentos. Você loga com a Speed e você consegue visualizar se a sua carteira já está pronta, mesmo que a carteira física não esteja pronta, ok? Então, recapitulando, dia 28 de abril eu levei meus documentos para fazer a conversão, dia 23 de maio no aplicativo a minha CNH já estava válida e pronta, eu já tinha 20 pontos na carteira para poder gastar à vontade, e no dia 6 de junho foi quando eu fui retirar minha CNH física. E aí é o momento que eu deixo a minha CNH brasileira na Motorizazione e eu pego a minha patente italiana. Ok? É isso, pessoal. Acho que ficou claro. Se não ficou claro, manda mensagem aí. Até breve.